O Senhor, Ele merece ser adorado, ser exaltado. Nessa noite, Ele merece o melhor que há em cada um de nós. A palavra do Senhor nos diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Glória a Jesus. Convido você nesta noite a fechar os teus olhos. E a convidar o Espírito Santo nesta noite, porque eu sei que nesta noite Ele veio aqui, a presença dEle está aqui, eu sei que Ele irá falar aos nossos corações. É a primeira que eu coloquei. Glória a Jesus, aleluias. Convide Ele nesta noite. Fala, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra no nosso meio. Fale aos nossos corações. Glória a Jesus. Fala, Senhor, enche-me nesta noite com a sua presença. O que aconteceu com aquele? Vem com a tua presença nessa noite, reacenda a chama novamente. Que a chama que uma vez queimou, ela vem arder novamente, Senhor. Nós estamos iniciamos um novo ano, Senhor. Nós não queremos coisas materiais, mas queremos acima de tudo a sua presença, Senhor. Eu sinto falta. Toca-nos nessa noite de uma maneira diferente. Venha recender, Senhor, chamas em corações nessa noite. Pai querido, venha quebrantar corações. Porque eu sei, Pai, que tem pessoas aqui nesta noite que sente falta da Tua presença. Que tem um espaço que precisa ser preenchido somente pelo Senhor. Enquanto eu estava em casa meditando na Tua palavra, Senhor, este louvor veio tão forte no meu coração. E eu sei que o Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. O nosso clamor, Senhor, nesta noite é que o Senhor venha e reacenda a chama. Que este ano venha ser o ano, Senhor, onde nós iremos queimar pela Tua presença. Aonde todo o embaraço vai sair, Pai, nós iremos caminhar e olhando sempre para o alvo que é o Senhor, Pai. E nós iremos tirar as palhas e iremos colocar lenha, porque o nosso coração, ele vai queimar como ele queimava antes. Oh, Senhor, não é porque o Senhor mudou, não, porque o Senhor é o mesmo, nós é que mudamos. Muitas vezes, Senhor, nós nos tornamos grandes demais, Senhor. A nossa sabedoria, Senhor, às vezes nos rouba da Tua presença. Mas nessa noite nós nos colocamos como crianças aos Teus pés. E assim como o salmista Davi, ele declarou uma coisa, eu pedi ao Senhor. Assim nós queremos declarar nesta noite que uma coisa nós pediremos ao Senhor, que é buscar e contemplar a Tua face, Pai. Este ano será um ano diferente, um ano de contemplar a Tua face, Senhor, e de aprender do Senhor. Oh, Arabandagai, decanta Arabandagai. Que nós iremos tirar tudo aquilo que nos atrapalha. Glória a Jesus. Os irmãos podem se assentar nesta noite. Enquanto eu estava em casa meditando na palavra do Senhor, Ele veio com essa palavra no meu coração, onde o salmista Davi, ele declara: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei,
que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. E o Senhor, Ele ministrava ao meu coração que o novo ano se iniciou, e talvez nós já traçamos planos, já traçamos metas para conquistar ao longo do ano, mas o Senhor, Ele ministrava ao meu coração, Ele me perguntava que nós traçamos metas materiais, a conquistar coisas que nós queremos, mas e a presença dEle? Será que nós colocamos como meta buscar mais dEle este ano? Será que nós colocamos como meta ler a palavra dEle mais este ano? Será que nós colocamos como meta jejuar e orar mais este ano? Ou só traçamos planos para as coisas materiais, para as coisas dessa terra? E o Senhor, Ele ministrava muito forte ao meu coração sobre o menino chamado Davi, o menino que estava lá no campo pastoreando ovelhas do seu pai. E quando nós olhamos na palavra do Senhor, naquele tempo pastorear, pastor de ovelhas, era uma coisa tão desprezada por eles naquele tempo. Mas Davi, ele estava lá no campo pastoreando as ovelhas do seu pai, cuidando de cada ovelha do seu pai. Ele tinha um zelo em cuidar daquilo que o pai dele colocou para ele cuidar, para ele zelar. Não é porque esse ser pastor de ovelha era tão desprezado naquele tempo, mas ele valorizava tanto em fazer bem feito aquilo que estava na mão dele. E quando nós lemos sobre Davi, a palavra do Senhor nos diz que Davi, para defender as ovelhas do seu pai, ele mata um urso e um leão, porque tamanho era o zelo de Davi com aquilo que ele estava cuidando, com aquilo que estava na sua responsabilidade. E a pergunta do Senhor nesta noite para cada um de nós é: você está zelando por aquilo que eu coloquei nas suas mãos para cuidar? Por mais simples que seja, ou por mais elevado que seja o nível, você está zelando com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? E eu meditava nessa palavra, e eu disse para o Senhor: Senhor, eu irei traçar uma meta, e eu irei ler a sua palavra durante esse ano inteira. E eu falei: Senhor, sozinha eu não consigo, mas me dá graça, me ajude, porque além das coisas terrenas, nós também devemos almejar pelas coisas espirituais. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E nessa noite o Senhor, Ele está chamando a nossa atenção a buscar primeiro as coisas do alto. Nessa noite Ele está te dizendo: trace metas espirituais, faça propósitos espirituais. E a partir do momento que você traçar essas metas, zele por isso. Cuide em cumprir aquilo que você falou para o Senhor. Zele por aquilo que você disse que vai fazer. Nessa noite Ele está te convidando a fazer uma aliança com Ele. Nessa noite Ele está te convidando a conhecer mais de quem Ele é. E quando eu olho para Davi, eu vejo um homem segundo o coração do Senhor. Um homem que enfrenta um gigante, mas um homem que tem zelo pela presença do Senhor. Um homem que, quando se torna rei de Israel, a primeira coisa que Davi faz é ir buscar a Arca da Aliança novamente.
Porque Davi tinha um zelo pelas coisas espirituais. Porque Davi, ele ansiava tanto pela presença, que tem uma hora que ele declara assim: Senhor, eu não darei sono aos meus olhos, descanso até que eu encontre uma morada para o poderoso de Jacó. Em Salmo 132, Davi está fazendo essa declaração. Ele está dizendo: Senhor, eu sou um rei e eu tenho as melhores coisas, os melhores palácios, mas e a sua presença? E ele vai buscar a arca da aliança de volta. E nessa noite o Senhor está nos chamando a atenção. É preciso buscar a presença dEle. É preciso levantar as nossas cabeças, sacudir a poeira, deixar as coisas que já passaram e pedir a Ele para que Ele nos ajude e que nós venhamos buscar a presença dEle. Mas muitas vezes nós encontramos muita dificuldade, porque difícil é buscar as coisas do alto. Difícil é gastarmos tempo na presença do Senhor. Porque muitas vezes nós fazemos planos com o Senhor e no meio do caminho nós já não estamos mais animados. Ou falamos: Senhor, este ano eu vou fazer tal coisa, eu vou te buscar mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler a sua palavra mais. Mas quando chega na metade do ano, nós já estamos cansados, nós já estamos lendo, orando, jejuando, mas nós não estamos vendo nada, então nós começamos a desanimar. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite. Uma coisa eu disse para o Senhor no começo desse ano: Senhor, me dá constância na tua presença, constância em ler a tua palavra, constância em jejuar, porque é muito fácil começar, difícil é terminar. Quantas vezes nós não começamos algo, mas no meio do caminho nós paramos. Mas nessa noite o Senhor está nos convidando, Ele está convidando a cada um de nós a buscar mais da presença dEle, a traçar metas. Talvez o ano passado foi um ano difícil, foi um ano de perdas, foi anos de lutas, foi um ano de dificuldade, e por causa dessas coisas nós deixamos o Senhor. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite. O Senhor nos chama e Ele nos convida, apesar de todas as circunstâncias, a olhar para Ele e a pedir: Senhor, uma coisa só me é necessária. Porque a partir do momento que nós começamos a olhar para o Senhor e a manter os nossos olhos fixos em quem Jesus é, nós não nos importamos com nada. Porque quando nós mantemos os olhos fixos nele, pode vir o que for, os nossos olhos estão nele. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do alto. De onde vem a nossa força? A nossa força vem do alto. Deixa eu te dizer algo nesta noite. Se por um momento você começou a olhar para a sua esquerda, para a sua direita, hoje é o dia de refazer o caminho de volta e olhar para o Senhor. Esse é o momento de se prostrar diante dEle e dizer: Senhor, me faça olhar novamente para o Senhor. E você pode me dizer: mas é tão difícil. Deixa eu te dizer algo: difícil é quando nos colocamos à disposição do Senhor. Mas mesmo em meio às nossas dificuldades, quando nós nos prostramos com a nossa boca no pó
e reconhecemos que nós não conseguimos. Sabe quando o apóstolo Paulo disse que eu estou fraco, aí é que nós estamos fortes? Quando nós nos colocamos com a nossa boca no pó e reconhecemos que nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Porque nesses dias, ouvindo uma mensagem, o pastor, ele disse assim, que o lugar mais alto que nós podemos chegar é quando os nossos joelhos estão dobrados diante do Senhor. Este é o lugar mais alto. Porque quando os nossos joelhos estão dobrados, quando a nossa boca está no pó, nada nos tira da presença dEle. Quando os nossos olhos estão nele, quando nós não começamos a olhar para a nossa esquerda ou para a nossa direita, mas olhamos para Ele, Ele nos ajuda na caminhada. Porque a palavra do Senhor nos diz assim, que Jesus, Ele voltou para o céu, mas Ele deixou o Consolador. E deixa eu te dizer algo nessa noite, o Consolador, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar na caminhada. A palavra do Senhor nos diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco. Nessa noite, Ele diz para cada um de nós, uma coisa só te é necessária. Ele está chamando homens e mulheres que entendem que uma coisa só é necessária, que é estar na presença dEle. Que é priorizar a presença dEle acima de todas as coisas. Quando eu olho para a história de Davi, eu vejo aquele rei próspero, rico, mas se importando com a presença, porque Davi entendeu que não existe coisa maior do que a presença. Não existe riqueza maior do que a presença do Senhor. E o que o Senhor está dizendo para cada um de nós nessa noite é: você pode ter o ouro, você pode ter a prata, mas nada disso preenche o lugar que só Ele tem no nosso coração. Tem um lugar dentro do nosso coração que é só dEle. E nós vemos tantas pessoas tentando preencher este lugar que é só dEle com tantas outras coisas. Mas deixa eu te dizer algo, ainda que tenta preencher, não vai ser preenchido, porque há um lugar que é só Ele que preenche. A palavra do Senhor nos diz assim, em Provérbios, eu não me lembro onde, que o Senhor plantou o anseio da eternidade dentro dos nossos corações. Por isso há um lugar que só Ele preenche. Por isso que podemos correr por tantos lados e ainda ter um vazio dentro de nós. Mas quando nós reconhecemos que só a presença dEle, que só a presença dEle é suficiente e nada mais. Quando nós entendemos isso, nós passamos por tempestades, passamos por tudo, mas é Ele que fortalece cada um de nós. Que assim como Davi priorizava a presença do Senhor, nós venhamos no começo deste ano a priorizar a presença de Jesus, a honrar a presença dEle, a colocar Ele como prioridade, não apenas em palavras, mas honrar quem Jesus é. Buscar Ele com todo o nosso coração. Não apenas sair da nossa casa e vir para a igreja, mas entrar no santuário do Senhor e buscar a face dEle. Porque Davi diz: Senhor, eu quero
estar na sua casa e aprender do Senhor. Eu quero entrar no santuário e contemplar a tua face. Deixa eu te dizer algo nesta noite. Se nós não contemplamos a face de Jesus, nós estamos contemplando outras coisas. E nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós estamos contemplando. Nessa noite o Senhor Ele está convidando cada um de nós a contemplar Ele. A olhar para Ele. A aprender dEle que é manso e humilde. Mas talvez nós dizemos assim: Senhor, eu tenho tão pouca força. Mas Ele diz: eu estou com cada um de vocês. Talvez você diz assim: Senhor, mas eu não tenho força para orar. Mas Ele está te dizendo assim: entra no seu quarto, fecha a tua porta e fica comigo lá. Ainda que você não tenha palavras, só contemple a minha presença. Porque tantas vezes já entrei na presença do Senhor e não tive palavras, mas contemplei quem Ele é, a face dEle. Mas talvez você está dizendo: eu não consigo jejuar. Mas Ele está dizendo para você nessa noite: vai na tua pequena força. Porque é de glória em glória. Deixa eu te dizer algo, não queira começar fazendo muito, mas comece no pouco. Porque quando nós começamos no pouco, o Senhor Ele vai nos fortalecendo e nós vamos crescendo. E o Senhor Ele disse, Ele ministrava ao meu coração durante esses dias, porque quando vira o ano, a gente começa a refletir sobre a vida, sobre aquilo que nós fizemos, sobre aquilo que nós conquistamos. E o Senhor, Ele começou a ministrar ao meu coração, me perguntando quanto tempo eu tirei para ler a palavra dEle. Eu não sei você, mas você já sentiu isso no seu coração? Você já se perguntou: será que eu estou gastando tempo suficiente na presença do Senhor? Porque às vezes os nossos dias são tão corridos. Mas o Senhor, Ele está me fazendo lembrar que uma coisa só me é necessária: buscar a presença dEle. Uma coisa só é necessária: buscar a presença dEle. Quando nós vemos a história de homens e mulheres, eu ouvi uma história de um homem que ele falou assim que durante o dia dele ele era tão corrido e ele não tinha tempo para buscar o Senhor, mas ele se levantava pela madrugada, fazia uma garrafa de café e ia buscar o Senhor durante a madrugada. Porque ele disse assim que ainda que o dia dele fosse corrido, ele ia ter tempo com o Senhor. Se ele tinha madrugada, ele daria madrugada para o Senhor. E eu comecei a meditar e pensar: Senhor, quanto tempo eu tenho te dado? Quanto tempo eu tenho gastado na sua presença? Mas nessa noite o Senhor, Ele está nos chamando a fazer o caminho de volta, a voltar os nossos olhos para Ele. A olhar para Ele novamente. Porque às vezes nós ficamos tão tristes e tão frustrados
que nós tacamos a culpa no Senhor. Às vezes, aquilo que nós queríamos tanto que desse certo, não dá. E nós culpamos o Senhor. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite. A palavra do Senhor nos diz assim, que nós temos que manter os nossos olhos nele. Eu acho lindo uma declaração de Paulo em que ele diz assim que nada nos separará do amor de Cristo. Nada pode te separar da presença do Senhor. Nada pode te tirar. Só você mesmo. Só nós mesmos. Quando nós dizemos que não vamos mais buscar, quando nós dizemos que não vamos mais orar. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite. O Senhor, Ele anseia por cada um de nós. O Senhor, Ele nos criou para estar na presença dEle. O Senhor, Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. A palavra do Senhor nos diz que Ele soprou o fôlego dEle. Deixa eu te dizer algo, nós não fomos feitos para ficar longe da presença do Senhor. Nós fomos feitos para estar na presença dEle. Nós fomos feitos para estar com Cristo, para ser a sua imagem, a sua semelhança. Nós fomos criados para ter relacionamento com Ele, para ter intimidade com Ele. E deixa eu te dizer algo, nessa noite renuncia, comece a renunciar tudo aquilo que quer te roubar da presença dEle. Comece a renunciar tudo aquilo que tem te tirado da presença dEle. Comece a renunciar os embaraços, comece a tirar as pedras de tropeço, comece a tirar aquilo que te tira da presença dEle. Porque esse é o novo ano. E declare no nome do Senhor Jesus que este ano será um ano diferente. Será um ano onde você vai gastar a sua vida aos pés dEle. Independente do que aconteça ou não, você estará aos pés dEle. Aleluias. Mas precisamos dar o primeiro passo. Eu comecei a dar o meu primeiro passo. E nessa noite o Senhor te convida a fazer uma aliança com Ele. Mas você pode dizer assim, mas eu já estou velho, eu estou cansado. Deixa eu te dizer algo, para o Senhor não há novo e nem velho. O Senhor chama todos para um relacionamento íntimo e profundo com Ele. O Senhor, Ele chama cada um de nós. E eu acho lindo essa declaração de Davi. Davi busca a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E ele dança. Em 1 Crônicas 15, relata a história de Davi trazendo a Arca da Aliança de volta. Em 1 Samuel 6 também relata Davi trazendo a Arca da Aliança de volta. E a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele traz a Arca da Aliança. E ele dança e ele se alegra. Porque ele sabia quem era o Senhor. Porque ele conhecia. Porque ele sempre se dobrava diante do Senhor. E só se dobra quem tem intimidade. E só conhece Ele quem se relaciona com Ele.
E nessa noite Ele nos chama para este lugar. Ele nos chama para este lugar de relacionamento, de intimidade, de profundidade. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Se você nesta noite se encontra na beira da praia, deixa eu te dizer que Ele tem águas profundas para te levar. E um dia, eu disse assim para o Senhor: Senhor, o Senhor me fez uma promessa e está demorando tanto. E o Senhor, Ele me respondeu através de uma ministração, aonde dizia assim, que Jesus, Ele era amigo de Lázaro. E quando Lázaro morre, o Senhor, Ele demora 4 dias para chegar. Deixa eu te dizer algo. Às vezes o Senhor, Ele deixa os seus amigos esperando um pouquinho. Mas é porque são amigos. E tenha paciência, porque Ele vai vir. Eu sei que Ele vai vir. Eu sei que Ele vai cumprir. O Senhor nessa noite está chamando amigos. E amigos são íntimos. É diferente de colega. Nessa noite eu me candidato a ser amiga do Senhor. A ser íntima. E tem uma frase que me marcou muito, que diz assim: se é assim que trata teus amigos, não me impressiona que tenhas tão pouco. Sabe por quê? Porque às vezes ele vai demorar a chegar. Mas os amigos sabem esperar. Eu não sei porque eu estou dizendo isso nessa noite. Mas eu sei que Ele está falando a corações de pessoas aqui. Porque os amigos são íntimos. E é para este lugar que o Senhor está nos chamando. Tem uma passagem que Davi declara assim: Senhor, eu sei que se o Senhor quisesse, holocaustos eu te daria. Mas eu sei que o que o Senhor quer é um espírito contrito e um coração quebrantado, porque o Senhor não resiste. São esses que o Senhor está chamando os amigos. Os amigos. Ele está te convidando a ir para este lugar nesta noite. E para contemplar é necessário parar. É necessário sentar e contemplar. É necessário abrir a palavra dele e começar a ler e conhecer quem Ele é. Contemplar Jesus. Contemplar a beleza e a santidade dEle. E essa é a mensagem que o Senhor está falando comigo durante a virada deste ano, sobre o decorrer deste ano, sobre apenas uma coisa nos é necessária: conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Conhecer quem Ele é verdadeiramente. Nos render a Ele verdadeiramente. E nessa noite Ele está fazendo um convite a cada um de nós. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos tantos homens
contemplaram a face de Jesus. Tantos homens que se renderam. Deixa eu te dizer, o Senhor tem mais para nos revelar. Quando você achar que você já conheceu dele demais, deixa eu te dizer algo, tem mais. Porque nele há profundidade. Porque ele tem mais a se revelar a cada um de nós. E que nessa noite essa venha ser aquilo que nós venhamos declarar: uma coisa me é necessária: contemplar o Senhor. Nessa noite eu convido você a se colocar os seus pés e a fechar os seus olhos. A presença do Senhor é real no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio. A presença dele é real no nosso meio. Por um período de tempo, feche os seus olhos e comece a contemplar quem Jesus é. Se esqueça de todas as outras coisas e comece a amar Jesus. Comece nessa noite a declarar o seu amor por Ele. Fala para Ele: Senhor, eu quero ir para este lugar de uma coisa só me é necessária, que é estar na sua presença. Diga a Ele nessa noite que você vai tirar tudo aquilo que te impede de caminhar. Que você vai tirar tudo aquilo que te impede de mergulhar mais profundo. Que você vai renunciar àquilo que for preciso. Deixa eu olhar em teus olhos e ver você. Me deixa estar. Peça a Ele nessa noite que te encha de uma maneira diferente. Pois não há como adorar se eu não sei. Oh, diga para Ele que o seu coração anseia por Ele. Diga-me onde repousas e contigo. Diga para Ele: Senhor, eu não darei sono aos meus olhos. Quero contemplar tua face e ver teu rosto bem. Diga para Ele que você, o teu coração vai ser só dele. Diga para Ele que você não vai dividir o seu coração com mais ninguém. Que eu não queira mais nada, pois quando estou Queime nessa noite todos os outros amores. mais que um momento, quero contemplar tua face. Comece a contemplar a presença dele nesta noite. Oh, arabandagai, te canta, arabandagai, te canta, arabandagai. Que eu não veja mais Diga para Ele: Senhor, este ano será um ano em que eu queimarei na tua presença. quando estou contigo. Tudo é bem mais que Onde eu gastarei os meus dias na sua presença. Oh, arabandagai, te canta, arabandagasúbias. Diga para Ele nesta noite. me deixa olhar em teus olhos e ver. Ele está tocando pessoas aqui nesta noite. Me deixa estar em tua casa. Ele está quebrando frieza espiritual. Pois não há como adorar se eu não Ele está reacendendo chamas nessa noite. Diga-me onde repousas e contigo Ele está reavivando corações aqui nesta noite. quero contemplar tua face e ver. Ele está incendiando corações aqui. Arabandagai, te canta, arabandagai. Mesmo eu preciso Oh, arabandagai, te canta, arabandagai.
noite você não veja mais nada além da presença dEle, porque é um lugar. O Senhor nessa noite, Ele te chama para se esconder na fenda da rocha. Se esconda nessa noite, você verá Ele passar. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aleluias. Ele nos enche, Ele te enche nesta noite. Ele te enche nesta noite. Ele te enche nesta noite. Abraça a tua filha, Senhor. Enche nesta noite com a tua presença, Senhor. O Senhor marca, Senhor, um novo ano, uma nova história. O Senhor leva, Senhor, ela a chegar mais perto do Senhor. Ela venha sentir o teu toque, a tua presença, Espírito Santo. O Senhor venha levar, Senhor, a te conhecer mais e mais. Que nada venha preencher, Pai querido, o teu lugar, Pai. Mas que ela venha priorizar e honrá-lo, Senhor. E te conhecer, Espírito Santo, cada dia mais. Que o Senhor a enche. Aramandagai, decanta, Aramandagai, enche. E toda mágoa, Senhor, o Senhor tira. Que o Senhor faça nova todas as coisas, Pai. Que o Senhor faça nova todas as coisas, Espírito Santo. Que o Senhor faça algo novo de novo. Porque as velhas coisas já se passaram. Faça novo de novo, Senhor. Faça novo de novo, Espírito Santo. Teu reino, Senhor, tudo eu dou, tudo eu dou, tudo eu dou. Glória a Deus. Espírito Santo, abençoe, Pai, sobre a tua igreja, o teu povo, Pai, os teus filhos e filhas. Manifesta o teu poder e a tua glória, sustente, meu Pai, sobre o teu povo, Pai. Assim abençoamos, meu Pai, a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, declaramos, Pai, derramar da tua unção, Pai, transbordar da tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que teu povo tome posse da tua vitória, da tua bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tome posse da tua vitória, dessa palavra abençoada, a qual nós recebemos em nome de Jesus. Igreja do Senhor, prestai atenção. Aleluia. Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, honre o altar do Senhor. Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar.
A casa do Senhor, meus amados, ela é carente, ela precisa da tua ajuda, da tua colaboração, para que assim nós possamos expandir com o reino de Deus. Amém? Presta atenção um minutinho em mim. Aleluia, glória a Deus. Amados, nós temos um ar-condicionado para ser instalado na casa de Deus, e nós precisamos do apoio da igreja para atingir esta meta. Amém? O rapaz cobrou R$4.000 para instalar, 3.900, amém? O mais em conta, 3.700, amém? E através da nossa união, meus amados, nós chegamos até aqui, porque até aqui nos sustentou o Senhor, amém? Não havia ar-condicionado, de repente o sonho surgiu, o propósito se manifestou, e aonde nós chegamos? Já estamos com ar-condicionado, amém? Agora falta instalar, e eu sei que Deus proverá, amém? Aqui em Governador Valadares, meus amados, nos dias de intenso calor, chega aí uns 40 graus, uns 42 graus, sensação térmica uns 45 graus, amém? Calor que é intenso, amém? Então não é uma questão de vaidade ou algo do tipo, é necessidade, amém? É um benefício para toda a igreja, para cada alma que entrar por essas portas, amém, igreja? Então vamos nos unir, amém? Se o Espírito Santo de Deus te tocar, para que você libere uma oferta de amor destinado a este fim, meus amados, a instalação do ar-condicionado. Você que está nos acompanhando também através dessa live, for tocado pelo Espírito Santo, semeie na casa de Deus, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais clamamos a Ti e abençoamos os dizimistas e ofertantes da Tua casa. Cada filho, cada filha, meu Pai, que tem dizimado, que tem ofertado em Teu altar, trague prosperidade, trague multiplicação, libere a bênção, meu Pai, abra a porta para o Teu povo, trague riquezas e honra aos Teus filhos e filhas. Oramos pelos os mantenedores do ministério íntimos do Santo Espírito, os nossos queridos filhos e filhas que têm caminhado debaixo de nossa paternidade. Abençoe e prospere, meu Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, amém. O Espírito Santo de Deus, igreja do Senhor, tem falado conosco acerca, igreja do Senhor, de nós iniciarmos esse ano debaixo de uma busca intensa, tendo como prioridade a presença do Espírito Santo. Isso é tão difícil, igreja, isso é tão difícil, pois tantas coisas roubam o nosso foco, mas que possamos sermos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, pois o Pai tem falado aos nossos corações, amém? O reino conta com cada um de nós, aleluia. O céu chama você pelo nome, para que você possa produzir. E eu profetizo que esse ano é o ano de nós produzirmos no reino de Deus. Eu quero dar mais frutos para Jesus. Eu não quero, meus amados, e ter com Jesus de mãos vazias. Meu filho, enquanto você esteve sobre a terra, o que você fez para mim? E as minhas mãos estão vazias. Não, igreja, eu quero me dedicar. É algo pessoal, é uma decisão pessoal. O Pai pode me abençoar, presta atenção, igreja, nós temos tempo ainda. O Pai pode me abençoar e Ele pode me levantar como o presidente dessa nação. E mesmo assim, eu terei tempo para honrar e servir a Jesus. Por que eu estou pegando isso como, meus amados, uma ilustração? Porque muitas vezes nós, meus amados, nos colocamos em um patamar, em uma condições a qual
Nós nos vemos completamente sem tempo. Não, mas agora eu trabalho, eu sou auxiliar, eu tenho 2 empregos, eu faço isso, eu faço aquilo. Aquele que realmente é apaixonado por Jesus Cristo, quem era Davi, ele, meus amados, foi levantado como um rei de uma nação, e a responsabilidade daquele que está regendo uma nação inteira é muitas, mas ele tinha tempo de qualidade para Jesus, para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E para, meus amados, nós fecharmos aqui esta palavra, por mais corrido que seja a tua vida, pegue como prioridade a presença de Jesus, pois eu tenho certeza que se você voltar os teus olhos completamente para Jesus, Ele vai te levar muito mais além. Ele vai te levar muito mais além. Buscamos o sucesso, buscamos, meus amados, uma vida abençoada, buscamos estabilidade financeira, buscamos paz. Você pode agregar muito mais coisas daquilo que eu estou citando aqui nessa noite. Ei, Jesus te dará infinitamente mais, se Ele é a tua prioridade. Aleluia. Apressa no coração do Pai para te abençoar. Apenas enxergue, abra os teus olhos espirituais e veja. Nós temos aqui no nosso meio, eu poderia pegar aqui várias pessoas como exemplo, mas nós temos a nossa querida irmã Maria Socorro de Jesus. Um dia eu estava sentado do lado dela, a gente estava dialogando, e ela começou a testemunhar das ricas bênçãos. Uma irmã simples, que carrega, meus amados, muitos e muitos milagres e testemunhos para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Deus faz na vida dos teus. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a tua descendência mendigar o pão, diz o Senhor. Você sabe o que quer dizer esta palavra? Deus tem uma aliança com os teus. Deus tem uma aliança com os teus filhos. Creia nesta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus dará graça à nossa querida missionária Mercedina, e Deus a usará esse ano de uma forma gloriosa. Tome posse, missionária. O Espírito de Deus te usará de uma forma linda dentro dessa casa, de uma forma gloriosa. Aleluia. Aleluia. Uma senhora valente. Aleluia. Mesmo, meus amados, de idade, não mede esforços para fazer. Missionário, você pode pregar este domingo? Posso. Missionário, você pode pregar sexta-feira? Posso. Você pode pregar hoje? Posso. Sempre é o sim e o amém, porque Ele está disposto a queimar para Jesus. Coloque as tuas mãos e Deus irá te usar. Aleluia. Aleluia. Veremos pessoas sendo curadas de enfermidades, meus amados, terríveis, através da vida da nossa querida missionária Mercedina. Aleluia. Deus irá surpreender a filha de Deus nesta casa, na tua simplicidade e humildade. Que possamos, meus amados, pegar a nossa missionária como exemplo. O Pai me ensinou sempre a olhar, meus amados, para os nossos pais. Eu tomo como pais aqueles que são bem mais velhos do que eu. Amém. Que possamos tomar a nossa missionária como exemplo. Aleluia. Por quê, meus amados? Porque uma pessoa com mais de 80 anos tem produzido 10 vezes mais, 20 vezes mais do que os jovens. E nós precisamos, meus amados, também ouvir a voz do Pai. O que vem a mim, diz o Senhor, o que vem até nós, que nós possamos fazer. Aleluia. Deus tem nos chamado, meus amados, para uma decisão esse ano. É o ano de nós produzirmos, e nós precisamos tomar certas decisões. Não espere o teu pastor ir para o monte para que você tome coragem de ir para o monte. Não espere você ver. Você, meus amados, não precisa ver o teu pastor, meus amados, dobrando o joelho. Ei, cresça. Entre para o teu quarto, o teu pai que estiver, meus amados, no secreto. Aleluia, ali, meus amados,
em teu lugar secreto, construa uma intimidade com Deus. O Pai está nos chamando para os joelhos, para uma vida regada aos pés de Jesus, porque Ele quer nos mostrar a tua glória esse ano, e para isso é necessário nós estarmos na brecha. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a nossa missionária Lana, que trouxe a palavra nessa noite. Que o Senhor Jesus a ilumine cada vez mais e a use debaixo desta palavra, a qual ela tem trazido para nós, que é a revelação do reino. Deus abençoe os nossos obreiros, Deus abençoe a cada ovelha aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém, igreja? Nós entramos em um novo ano, e que nesse ano, que nós possamos nos doar mais para Deus, amém? Se coloca de pé, estarei te abençoando, finalizando o culto dessa noite, aleluia, glória a Deus. O Pai irá enviar obreiros, o Pai irá enviar, meus amados, louvoristas, instrumentistas. Deus irá enviar, meus amados, trabalhadores para a seara do Senhor, e grande será a obra nesta casa, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Estenda tuas mãos, Pai, leve o teu povo debaixo da tua graça e a tua paz, que essa semana seja uma semana produtiva, Pai, não mediante as coisas circulares, Pai, mas produtiva espiritualmente, meu Pai, que possamos pegar mais na tua palavra para ler, que possamos, meu Pai, dobrar mais os nossos joelhos para orar, que possamos sermos mais sensíveis à tua voz, meu Pai, que possamos correr mais para o secreto, que possamos, meu Pai, construir metas, propósitos e objetivos que nos levam para mais e mais perto de Ti, ó Deus. Assim clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Traga os enfermos, traga os doentes, traga os necessitados para a Tua casa, meu Pai. E prometemos para o Senhor que estaremos prontos para os receber, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, pois cada filho de Ti fará a tua parte, orando, jejuando, se preparando para o grande avivamento, meu Pai. Assim oramos pela vida espiritual de Teu povo, da Tua igreja, e abençoamos o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, e todos digam amém. Escuta encerrado, em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar o teu irmão. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.